que o pessoal dos laboratórios que eu passei ao longo do mestrado e doutorado tem a mesma opinião que eu. Vários colegas têm a mesma opinião que eu. Já vi, inclusive, no YouTube, outros pesquisadores comentando sobre isso, de que a universidade e a população, na verdade, existe uma lacuna, né, entre a universidade e a população, e essa lacuna ela tem sido preenchida por esses ditos milagrosos, enfim. O que eu digo de lacuna? Que em algum momento, sabe Deus qual momento, a universidade acabou se afastando da população. E aí vem esses ditos populares. Esses charlatões, vem todo mundo aí. Isso é tenso, isso é bem tenso. Quando foi que eu escuto? Nossa, eu tava vendo... Ele não é da saúde, nada. Ele é da arqueologia. O Rodrigo Silva. O negócio é louco, hein? É louco. E o cara é fudido, assim, sabe? Tem 2 doutorados e tal. E ele bate bem na cabeça aí. Bate bem pra caramba. 2 doutorados. Tá ótimo hoje ele. Qual que é o objetivo dele com o canal lá? Ele fala que trazer a ciência pro cara leigo. Então ele traz a ciência de uma forma simplificada nos canais dele, né? Porque ele fala, porque a academia ela já é muito fechada, ela já é muito restrita, sabe? Então você vai num congresso, por exemplo, eu passei por isso como estudante de fisioterapia. Tem os caras lá no pedestal lá e você não pode nem chegar para cumprimentar o cara se você não for alguém, né, que esteja ali no mínimo em pé de igualdade com ele. Tem uma hierarquia que ela existe, mas ela não é falada, talvez. Não deveria existir, cara, porque é esse cara que deveria estar falando com o cara que não entende. Não, é só você ver pelos eventos científicos. Quem é que vai lá, de repente, fala assim, vou lá, vai ter um evento científico, eu quero ir lá para conhecer. Quem não for do meio, não vai. É igual surge esse negócio de vacina aí. Sai um monte de comprovação científica e tal, só que a população caga pra ciência, porque ninguém sabe o que é ciência. E aí, você falou, por exemplo, ninguém sabe o que é ciência. E aonde que você vai aprender o que é ciência? Você vai aprender, por exemplo, lá na iniciação científica, que a gente começou a conversa trocando ideia. Exatamente. Que aí, por exemplo, você vai pegar um artigo científico. Como que eu gosto de explicar isso? Eu gosto de explicar que artigo científico, você tem a qualidade, né, dos artigos. Sim. Então, você tem um artigo que é publicado, por exemplo, numa Nature, que quem publica numa Nature, que é uma revista, cara, sensacional, provavelmente vai ser indicado ao Prêmio Nobel. Sim. É algo do tipo. Mas você tem artigo científico que é publicado em revista de bairro, por exemplo, né, em qualquer revistinha. Então você tem qualidade dos artigos científicos. E na iniciação científica você vai aprender sobre essa qualidade dos artigos científicos. Você vai aprender, por exemplo, sobre metodologia. Vai aprender a mexer nas bases de pesquisa. Exatamente. Uma coisa interessante, às vezes eu pego aluno falando, mas tem artigo que fala tal coisa. Aí você vai pegar o artigo científico que fala, vamos, sei lá, que tomar água dessa marca é mais saudável, o artigo científico fala. E de fato tem um artigo que fala sobre isso. Só que aí você vai ver qual que é a metodologia. Fizeram só em 5 pessoas, por exemplo. Sim. Será que o que foi feito em 5 pessoas eu posso extrapolar? Que trabalham na fábrica que vende água. Será que foi... Cara, vamos lá, vamos de polêmica aqui que esse podcast vai bombar. Que aqui a gente veio pra isso. Vamos falar de colágeno. Então, por exemplo, colágeno é um negócio que eu enfrento muito disso. Colágeno, tem vários artigos científicos que falam que colágeno funciona, por exemplo, para a pele. Se tomar colágeno, vai funcionar para a pele. Colágeno líquido. Colágeno líquido. Você pegar aqui, misturar o pozinho e tomar, que vai funcionar para a pele, por exemplo. E vários artigos. Só que aí quando você vai ler esses artigos científicos, você vai lá, quem financiou? Primeira coisa que você bate. Aí você vai ver, foi a própria indústria que fabrica o colágeno. Então você já fica com o pé atrás com isso. Com certeza. Outra coisa você pega esses artigos científicos que falam que o colágeno ele funciona para a pele, por exemplo. Esses artigos científicos eles falam que eles deram colágeno, sei lá, para 20 pessoas e avaliaram a qualidade da pele. Mas espera aí, como que você avalia a qualidade da pele? Você puxa assim. Por exemplo, hoje eu dormi mais e minha pele acordou melhor, por exemplo. Voltar rápido, tá. Então, como que você avalia a qualidade da pele? Isso é uma coisa. Aí, beleza, vamos falar que os caras esclarecem como que eles avaliam a qualidade da pele. Quem são as pessoas? Foram 20 pessoas. Então, por exemplo, é uma amostra pequena, que você não consegue extrapolar para a população de maneira geral. Então, essas sacadas você vai ter só quando você
for fazer uma iniciação científica, você se aprofunda. Uma malícia que você cria. Perfeito. Cria uma malícia. É uma malícia que você vai criar. Porque se você for olhar, ele não tá mentindo. Ele não tá mentindo, na mas pesquisa ele dele. pode estar omitindo, ele pode estar transformando a verdade. Um dos do problemas jeito que tem na ciência é isso, porque tem muita gente igual. Pode até ter um artigo falando que colágeno funciona, mas pode ter 50 artigos falando que não falando funciona. que não funciona. Aí que entra o quê? Entra a meta-análise. Sim. Entra a revisão sistemática. Exatamente. Que aí são os artigos topo de pirâmide de evidência científica, né? Aí E tem o cara também vai tem os falar pra autores você. também. Tem os autores. Tem aquele cara ali que ele é especialista naquela área, ele domina bastante. Aí ele foi citado aqui, ó, um Exatamente. estudo dele. É. Aí, enfim, aí tem toda essa Onde pesquisa, foi essa feito. avaliação, você aprende na iniciação científica. Exatamente. Por exemplo, ainda se tratando de colágeno, por exemplo, esses artigos eles falam que eles testaram colágeno, testou colágeno lá em 20 pessoas, mas não esclarece como que esse colágeno que você consumiu, ele foi digerido pelo seu trato gastrointestinal, esses aminoácidos foram absorvidos, eles foram parar na sua pele, por exemplo, não parou no fígado, não virou glicose, por exemplo. Então, tipo, nenhum desses artigos explicam, mas essas malícias você pega onde? Você pega em iniciação científica, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Então vale muito a pena se dedicar uma parte da carreira a isso. Você falou uma palavra que é a chave, acho que para o sucesso em qualquer área, que é dedicar. É dedicar, perfeito. Dedicar. Porque a galera vê... Primeiro, o meu ponto de vista é o seguinte, que faculdade não é para todo mundo. Eu dou um tiro no meu próprio pé quando eu falo disso, porque eu sou de uma escola e o futuro do César, aí, se Deus quiser, virar uma faculdade. Olha só. Só que eu acredito, né, e vocês já estão lá... Opa, já mandei currículo aqui, rapaziada. Eu acredito que a faculdade ela não é para todo mundo. Porque hoje, quando a gente olha para uma sala de aula, a gente encontra uma galera que você vê que o cara ele vai pegar o diploma e nada vai acontecer. Tem isso também. Isso Nada vai acontecer, porque não teve a dedicação. Não teve a dedicação por quê? Porque aquilo não foi apaixonante para ele. Né? E quando você fala da nutrição, a gente consegue ver que é um negócio apaixonante para você. Né? A gente consegue sentir. Né? E, então, cara, você precisa sentir isso. Sentir o que eu tenho facilidade em fazer, o que é apaixonante na minha vida, o que me faz crescer os olhos, falar com vontade. Tipo, como eu quero me ver daqui 5 anos, Exatamente. sabe? Daqui 6 Pra onde anos. isso aqui Pra vai onde me tá levar? me levando? Porque o diploma, ele não vai fazer nada por você. Você vai continuar... Cara, você pegou o diploma, amanhã você tem que pagar boleto do mesmo jeito. E outra, qualquer um se forma. A verdade é essa. Essa é a Hoje verdade. qualquer um se forma, cara. Você não vai ser mais especial porque você tem um diploma na mão. Você vai ser mais especial se você é o cara que se dedica, é o cara que, né, tá disposto a fazer o negócio acontecer. Tinha muito isso, né? Antes da pessoa, a gente, sei lá, ia conversar com alguém, a pessoa fez uma graduação, você já fala, antigamente. uau, a pessoa é inteligente, aí ele tem a mente aberta. Às vezes você não precisa, às vezes não é nem a nutrição, às vezes nenhuma faculdade é pra você. Sabe, às vezes você tem que ser, sei lá, um vendedor. Às vezes o seu caminho Se é outro. descobrir, Você tem que- você fala dentro de vendas que você vai fazer. Sabe? Você vai estudar as metodologias de venda para você. Exatamente. Outro E aí, campo de estudo. Mas não importa o caminho que você siga, o estudo sempre vai estar lá. Sim, Porque não com importa certeza. qualquer lugar. Você, igual vendas, você vai ter que estudar ali formas de vender. O estudo ter- é vai ter que constante, estudar, constante. não Então, começa nesse princípio. Você tem que aprender a estudar. Porque eu sofri bastante. Eu fui começar a aprender a estudar de verdade mesmo no meu mestrado. Porque até na graduação, tipo, às vezes você vai fazendo ali... Eu odeio estudar. Só passa, eu só só passa. estudo quando eu sinto a necessidade. Mas a necessidade do quê? De evolução. De crescer. Então, eu odeio estudar, só que eu cheguei no doutorado. Sim. Você tá entendendo? E é isso que eu acho que o aluno ele precisa entender. Não é porque você muitas vezes odeia aquilo que você simplesmente não vai fazer. Você tem que fazer, senão você não vai evoluir, senão você não vai crescer. Tem que surgir aquela interrogação, né? Exatamente. Interrogação, Então, e aí, assim, velho? você precisa, você tem que avaliar, né? O que você gosta de fazer, o que você precisa fazer, o que tem que ser feito ali naquele momento. E não ficar, tipo, não, cara, porque se você fizer corpo mole, a vida ela vai pisar em você. E principalmente pra pessoa que já se achou no curso de graduação, pô, eu gosto ali do meu curso. Cara, você já tem meio caminho andado. Aproveita, sim. caça já outras opções, tipo, que você pode ramificar desse seu curso já. Você já gosta da área, então tá ótimo. Então o seu esforço ali, eu até acho que o seu esforço vai ser menor, digamos assim, do psicológico, porque você já gosta da área que você tá, então toda a dedicação que você vai depositar
depositar, você já tá mais amaciada. E entenda que desde o primeiro dia da graduação, você tem que se considerar um profissional. Sim. Eu falo isso por erro. Porque eu entrei na graduação achando que eu estava no ensino médio. Eu ia de chinelo, eu ia de bermuda, sabe? Então, assim,